Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que a gente vai trazer a Vanessa, cada um também com sua área de conhecimento, a gente tem que reconhecer esses limites. Falando sobre o PL bem impactante desse momento, que é o 1709. E ela, como advogada, vai se falar melhor para nós do que qualquer pessoa. Enfim, me apresentar ao final. Segue a vida, Vanessa, com você. Boa noite, pessoal, a todos. Eu venho trazer esse assunto de extrema importância para todos nós, superdotados, pais e superdotados também, com o meu conhecimento jurídico e também com o meu aprendizado no campo da pedagogia, das minhas especializações de psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neurociências, que eu venho estudando bastante justamente para poder compreender como funcionam essas práticas educativas e ter propriedade suficiente para poder exigir os direitos dos superdotados no âmbito escolar, né, para a verdadeira inclusão. Então, o que acontece? Nós temos na Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei de 1996, um capítulo que foi exclusivo para a educação especial, que é o capítulo 5. E lá nesse capítulo 5, no artigo 58, nós temos a demonstração de quem são os alunos da educação especial. E lá está elencado os alunos com altas habilidades de superdotação. Já no artigo 59, existem os direitos todos que nós dizemos, a ampla variedade de direitos que são trazidos aí para os superdotados, né? Então, nós temos isso no artigo 59, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, foi pensado não apenas para os alunos superdotados, mas aqueles todos da educação especial. Um minutinho, Vanessa. Maurílio, seu microfone, desativa ele, por favor, está dando com barulho do trânsito aí. Só um segundo. Então, foi então pensado nesse artigo 59 justamente uma educação de uma forma personalizada para atender às necessidades específicas desse público que requer um olhar diferenciado, né? E nós, superdotados, estamos nesse público, nesse rol. Então, além do currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, nós também temos o direito da aceleração, né, que é a conclusão em menor tempo do programa escolar para os superdotados. E temos outros direitos, como profissionais com especialização adequada e tudo mais, mas nós vamos nos limitar, nesse momento, a essa parte da aceleração. Com relação à aceleração, nós temos que entender que, se esse direito fosse um direito amplo para todo e qualquer aluno, ele não estaria simplesmente nesse capítulo da educação especial, e sim em outros capítulos da lei, porque a lei é uma coisa estruturada, com todo um funcionamento, tudo bem dividido, como se fosse um livro, né? Então, e diferentemente de um livro, a lei ela não se comunica entre si, entre os capítulos. Você pode até utilizar, de repente, uma interpretação de um artigo para ajudar um outro, mas você, quando tem uma aplicação de um artigo, você não pode utilizar um outro artigo, você tem que seguir aquele que é adequado para aquela situação. E isso nós temos na Lei de Diretrizes e Bases de uma forma muito clara, porque nós temos esse artigo que traz a educação especial, né? O artigo 58, 59 e demais. Então, o que acontece? Assim, a Lei de Diretrizes e Bases ela é de 96, e já houve logo no início uma grande discussão com relação do que seria essa aceleração, porque os professores, já naquela época, não tinham a menor ideia do que era a superdotação. Hoje, nós já sabemos que isso ainda continua, né? Mas, naquela época, imaginem só, em 96. E, com base nisso, foi feita uma resolução para ajudar os superdotados, que era uma resolução específica para a educação especial, que era a Resolução 2 de 2001, do CNE, do MEC, né? Do Conselho Nacional de Educação. E lá nessa resolução, ela acabou atrapalhando a aceleração com a reclassificação. Então, ela diz lá que a aceleração deve ser feita conforme o artigo 24, inciso 5, a linha C. Opa, o artigo 24 não tem nada a ver com a educação especial e não tem nada a ver com a aceleração dos alunos superdotados. No entanto, a resolução ela trouxe essa confusão, e essa confusão ela persegue, né, ela continua até hoje.
porque os professores eles não têm ideia, né, de como funciona tudo isso, então que eles sabem que existe essa resolução. E com base nessa resolução, que os professores hoje em dia, né, as escolas hoje em dia, elas exigem os requisitos que estão lá no artigo 24 para acelerar os alunos superdotados. Então, vocês conseguem me ouvir, pessoal? Porque estou recebendo uma chamada no meu telefone. Ok. Então, o que diz o artigo 24? O artigo 24, ele começa a falar em classificação, que é a nossa conhecida reclassificação, que, por uso no dia a dia, acabou sendo chamada em reclassificação. Por quê? Acaba sendo um nivelamento do aluno. Geralmente, o aluno que evadiu da escola, ou que está atrasado, entrou fora da época, né? É para realmente o aluno que está atrasado, geralmente, né? Para que ele realmente saiba qual o nível que ele está e, com base nessa avaliação de nível, ele possa se adequar na série, na turma adequada, para acompanhar os estudos. Então, essa classificação, lá no artigo 24, ela diz o seguinte: a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Ou seja, já no artigo 24, nós temos a proibição dessa classificação, né, da reclassificação, já no primeiro ano do ensino fundamental. Vocês observam que esse impedimento não existe lá no artigo 59. Como eu li para vocês, o artigo 59, ele simplesmente diz em aceleração para a conclusão em menor tempo do programa escolar para os superdotados. Então, lá não tem nenhuma condição e nenhum pré-requisito. Já nesse outro capítulo, em que está situado o artigo 24, nós temos esse impedimento, que é justamente a aceleração do primeiro ano do ensino fundamental. Então, seguindo o que esse artigo 24 fala, as opções de reclassificações que tem por promoção, por transferência, né? Promoção é aquele aluno que tem um aproveitamento, então, diante do aproveitamento que ele tem, a escola vai verificar se ele tem condições de ser reclassificado uma outra série, se ele estiver atrasado. Olha, ele está atrasado, ele tem, por exemplo, 10 anos, ele deveria estar pelo menos no 5º ano, mas ele está no 3º, por exemplo, então vamos promovê-lo, né? Ou então numa situação de transferência, que é quando ele vem de uma outra escola, e aí nessa transferência a escola faz uma prova de avaliação para o nível, e nessa avaliação ela identifica que o aluno tem condições de estar numa série diferente daquela que o aluno veio da outra escola. Então, ele traz essas duas modalidades de reclassificação, promoção ou transferência. Já no inciso 5, que é o pertinente aqui da discussão, nós temos a seguinte discussão. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios, ou seja, o que ele diz? Que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto no primeiro ano do ensino fundamental, acontecerá por promoção ou transferência, e a verificação do rendimento escolar desses alunos, para que seja feita essa reclassificação, observará os seguintes critérios. A avaliação contínua e cumulativa, que é aquelas provas mensais, semestrais, trimestrais, que nós já sabemos que as escolas fazem, ok? E a linha B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Ele não está falando em aceleração para alunos superdotados, e sim para alunos com atraso escolar. Já na linha C, nós temos possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Ou seja, aquela resolução de número 2, de 2001, que veio ajudar para traçar algumas diretrizes, alguns procedimentos para a educação especial, e que diz que a aceleração dos superdotados seria conforme o artigo 24, a linha 5, inciso C, ela confundiu as bolas e, ao invés de tratar de aceleração, ela remeteu essa aceleração do superdotado, que estava prevista no artigo 59, para o artigo 24, que trata de outra coisa, é outro conceito, é outra modalidade de situação, que é a reclassificação, e que lá nós temos a condição de verificação do aprendizado na linha C, que é justamente a linha que é indicada lá na resolução. Então, a verificação do aprendizado, ela é obrigatória para reclassificação, mas ela não é obrigatória para aceleração. Mas houve essa confusão na hora que fizeram a resolução. E, mesmo assim, essa resolução, ela não tem condão, ela não tem a força
de alterar a lei de diretrizes e bases, né, que é essa lei que traz esse direito de aceleração. No entanto, as escolas passaram a seguir essa normativa. E quando hoje nós, pais, vamos até as escolas para pedir aceleração dos nossos filhos, a escola fala, olha, eu vou avaliar se eu posso reclassificar seu filho. Ou então eu não posso reclassificar nesse momento, tem que ser no começo do ano, no primeiro ano eu não posso, eu tenho que verificar o aprendizado dele. Porque a escola está acostumada a ouvir sobre a reclassificação. E a gente fala, mas eu não estou pedindo a reclassificação, eu estou pedindo a aceleração. Mas não adianta você discutir com uma escola que não conhece a lei, porque a escola ela conhece a prática pedagógica, ela não conhece a lei. Por isso que é importante que todas as famílias de superdotados tenham conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é poder. E esse conhecimento não deve ser somente para um advogado, por exemplo, mas também para todas as famílias, para que elas possam ter ciência de quais direitos seus filhos têm, e até mesmo dos adultos, no âmbito do ensino superior, por exemplo, para que eles possam saber realmente quais são os direitos que eles podem exigir na escola, porque a escola, ela tem autonomia de decisão, mas ela também tem a obrigação de cumprir os que está extremamente escrito na lei, ok? Então, dito isso, nós vamos para o PL. A PL, ela diz o seguinte, o que ela pretende? Lá na justificativa dela, que todo projeto de lei traz uma justificativa, tem que explicar por que que o político, né, por que que ele, o representante, está ali trazendo aquela lei. Então, ele explica que ele quer extinguir essa limitação da aceleração no primeiro ano do ensino fundamental. No entanto, como eu expliquei para vocês, nós não temos esse impedimento. Esse impedimento é apenas, tão somente, na reclassificação. E não é porque as escolas se baseiam indevidamente numa resolução, e não é porque as escolas atuam com práticas arbitrárias que elas estão corretas, né? E o correto é o que está na lei. E o que está na lei? A aceleração conforme a verificação do aprendizado do aluno. Desculpe, me atrapalhei. Eu acabei me atrapalhando. O que a LDB diz? Que a aceleração do superdotado é conforme a capacidade de aprendizado do aluno, e não conforme a verificação do aprendizado, que é o da reclassificação. Então, já é o primeiro ponto de justificativa que é uma falácia, né? Ele tenta, na verdade, acabar puxando o tapete das famílias superdotados, né? Dos alunos superdotados, porque ele quer enganar. Já que a gente está aqui num grupo de discussão, eu trago isso para debate também, depois a gente vai abrir aí para a conversa do pessoal, mas a minha opinião é que é justamente para poder enganar, porque como as escolas já trazem esse impedimento, quando você pede uma aceleração no primeiro ano do ensino fundamental, então ele quer dizer, olha, a gente não vai ter mais esse impedimento. Só que a escola, ela existe, ela alega esse impedimento arbitrariamente, ilegalmente. Só que o PL quer enganar, dizendo que, na verdade, existia esse impedimento. Então, já está claro para vocês que não tem, ok? Em segundo ponto, o que ele faz? Ele quer trazer a aceleração do artigo 59, ele vai manter o artigo 59 do jeito que está, e vai trazer a aceleração para dentro do artigo 24, que é o que trata de reclassificação. E lá, no artigo 24, ele vai alterar a linha B. O que diz a linha B atualmente? Do inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, ok? E o que ele quer colocar? Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar ou alunos com altas habilidades de superdotação. Qual é o problema de incluir a aceleração de superdotados nessa linha B do artigo 24? É que, na verdade, quando traz essa aceleração para cá, ele trata como se a aceleração fosse um tipo de reclassificação e, portanto, estando nesse artigo, ela está obrigatoriamente sujeita a todas as condições que trazem esse artigo 24. E como eu já expliquei para vocês, esse artigo 24, ele exige a verificação do aprendizado. E como é essa verificação do aprendizado? Bom, poderia ser de inúmeras outras formas, mas as provas são majoritariamente
as formas de avaliação aplicadas pelas escolas em todo o país. São pouquíssimas as escolas que simplesmente avaliam um laudo e, com base em um laudo, mesmo muito bem estruturado, muito bem concluso, e simplesmente dizem, tudo bem, nós vamos acelerar, porque aqui está verificado o aprendizado do aluno. Por quê? Porque a escola só sabe verificar o aprendizado com base em provas, e as provas padronizadas que nós já conhecemos. E aquelas provas que não necessariamente os superdotados estão habituados. Afinal de contas, os superdotados, eles têm um ritmo diferente de aprendizado e toda uma forma diferente de entendimento, resolução de problemas, todos os seus comportamentos e todas as suas características são voltadas para outro jeito de ser, que não é o padronizado da escola tradicional que nós conhecemos. Então, não há possibilidade de uma prova que vai verificar o aprendizado do aluno ser suficiente para verificar o aprendizado do superdotado. Afinal de contas, a aceleração do superdotado ela deve ser feita por outros motivos, e não porque ele sabe aquele conteúdo. Até mesmo porque, se ele soubesse aquele conteúdo, ele deveria ser acelerado muito mais do que aquele pedido que está sendo feito pela família, por exemplo, né? Porque, na verdade, a aceleração ela requer um desafio. O acelerado ele não pode ir para uma série que ele já sabe todo o conteúdo. Simplesmente, ele tem que ir para uma série que ele não sabe para que ele possa aprender com esse desafio e saciar sua sede de conhecimento. Então, lá no projeto de lei, além dessa inclusão da aceleração num artigo que trata exclusivamente de reclassificação de alunos com atraso escolar, ele também traz uma brecha enorme para todos os sistemas de ensino, que até então nós não sabemos como é que vai ser, se esses sistemas de ensino são secretarias de educação, se são escolas, se é o MEC, o que vai ser, porque isso é um conceito que vai ser depois trabalhado pelo próprio MEC ou por uma lei que venha regulamentar isso daí. Mas, o que ele diz? Os sistemas de ensino estabelecerão normas e procedimentos, ou seja, condições, né, parâmetros, para assegurar a aceleração de estudos para alunos com altas habilidades ou superdotação que demonstrem competências, habilidades e conhecimentos em níveis de desenvolvimento além do evidenciado pelos seus pares de mesmo nível escolar. Bom, entrando nesse âmago, eu parto para a seguinte questão. Vamos lá. Esse projeto de lei ele pretende conectar inadequadamente dois conceitos que não se misturam. É como se fosse água com óleo. A água não se mistura com óleo. Então, a reclassificação não se mistura com a aceleração. São coisas completamente distintas, tá? A gente pode até dizer que há um avanço, afinal de contas, há um avanço. Mas um avanço de uma forma diferenciada. Cada um tem uma aplicabilidade. Então, por isso que são conceitos diferentes que não podem se misturar. Em segundo ponto, a aceleração ela é para a adaptação do ritmo de aprendizado e potencial do aprendizado do superdotado. E não requer nenhuma condição, porque, como eu expliquei para vocês, lá no artigo 59, hoje, nós não temos nenhum requisito. É tanto que se uma escola negar, né, se uma escola recusar uma aceleração injustificadamente de um aluno superdotado, existem formas, tanto administrativa quanto judicialmente, para que as famílias possam lutar contra isso. É lógico que nem sempre as famílias querem entrar num embate com a escola, mas também existem formas amigáveis, muitos parâmetros que são possíveis, soluções viáveis, para que essas famílias possam conseguir essa aceleração dessa criança ou desse adolescente. Porque a aceleração, ela geralmente é indicada quando o superdotado ele já está em sofrimento ou quando ele está no início, já está a ponto, na iminência de um sofrimento, de tédio, de frustração, de ansiedade, porque ele não aguenta mais o conteúdo repetitivo, não aguenta mais fazer inúmeras questões de fixação de conteúdo, porque enquanto os alunos típicos aprendem em, 10 vezes de fixação, de repetição, ele aprende em 5, por exemplo. Então, não pode submeter um superdotado a um ritmo padronizado se ele é completamente diferente, se o funcionamento dele,
né? Se toda a estrutura cerebral e funcionamento cerebral são completamente diferentes de outras pessoas que são típicas, né? Além disso, a reclassificação, como eu expliquei, é para nivelar um aluno atrasado com relação à sua idade cronológica. Enquanto, na verdade, a aceleração, vocês já sabem, já devem estar, né? Todo mundo aqui já é desse universo da superdotação e a gente sabe que o superdotado ele tem uma idade cronológica e tem as sincronias, porque ele tem um potencial cognitivo que muitas vezes é muito, muito, muito superior à sua idade. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que tem uma idade cognitiva de mais de 16 anos de idade. Então, como que eu posso exigir que o meu filho seja obrigado a seguir o mesmo ritmo de aprendizado de um aluno de 10 anos que não tem o potencial cognitivo que ele tem, né? Então, o que acontece? A reclassificação, ela envolve, então, essa avaliação do aprendizado, né, do conhecimento adquirido, enquanto, na verdade, o superdotado, ele não tem necessariamente conhecimento adquirido. E nós temos também no Brasil uma tendência muito infeliz de reconhecer que a superdotação é um talento ou uma habilidade. Mas nós temos aqui, nesse grupo, eu tenho certeza, se não todos, mas uma grande parte, de pessoas que podem dizer, olha, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não reconheço nenhum talento em mim. Porque não é talento e não é habilidade. A superdotação não é aquele aluno que sempre tira nota 10, que sempre vai ser medalhista. Inclusive, o que eu aprendi em toda essa prática educativa que eu venho estudando, e também seguindo grandes nomes, como a doutora Euseni Ribeiro, é que, na realidade, quando você acelera um aluno, o superdotado, e antes ele só tirava nota 10, né, notas altas, e ele já estava entediado e ele foi acelerado, se ele foi acelerado, ele chega na série e ele começa de novo a tirar só nota alta constantemente, é porque ele deve ser acelerado novamente, porque ele tem que estar numa situação desconfortável para ele, porque a situação desconfortável para ele, em que ele tem que estudar mais, se dedicar mais, ter um maior esforço, é quando esses desafios chegam na vida dele e o desafio é como se fosse uma pilha Rayovac, né? A pilha do coelhinho para eles, né? Eu falo eles, crianças e adolescentes, né? Porque a gente já está em outro momento. Mas eles precisam dessa alimentação constante, né? Dessa energia constante. E essa energia é justamente a sede de conhecimento que deve ser não podada, mas fomentada, alimentada, né? Então, não tem como a gente exigir uma coisa diferente. E daí o que acontece? Esse PL, ele desvia esse foco da verdadeira essência do direito de aceleração, que é atender à capacidade de aprendizado do superdotado, que a capacidade de aprendizado é uma coisa e conhecimento efetivo é outra, né? E exige que exista um processo burocrático restritivo de um direito que já existe hoje. Por isso que nós tanto levantamos a bandeira contra esse PL, porque ele vai, além dele simplesmente equiparar reclassificação e aceleração, que são coisas completamente diferentes, ele vai contra a própria essência e o próprio funcionamento, o jeito de ser do superdotado, né? E como a gente já falou, lá no PL, ele fala assim, olha, os sistemas de ensino estabelecerão normas e procedimentos para assegurar a aceleração de estudos para os alunos superdotados que demonstrem competências. Que competências são essas? Né? Avaliar competências do superdotado com base em quê? Em testes práticos pode não ser eficaz. Afinal de contas, a resolução de problemas, todo o funcionamento do superdotado é diferente. Quantas vezes a gente não ouviu, às vezes, os pais, quando vai numa escola e a escola ou um professor fala, olha, eu não vejo a superdotação do seu filho, porque ele esperava que fosse um gênio, que soubesse todas as respostas, que fosse aquele aluno que vai no programa do RUC, que a gente, na grande maioria das famílias superdotadas, tem implicado tanto. Não é uma implicância vazia, é uma implicância verdadeira, porque aquele programa traz um estigma, né? Traz um mito na sociedade que atrapalha o nosso dia a dia como superdotados, né? Porque nós já somos cobrados excessivamente por nós mesmos, né? Já há uma autocobrança no dia a dia. Imagina, então, quando
nós recebemos essa cobrança da sociedade, né? Além disso, como a gente fala, lá no PL ele fala, então, competências, habilidades. Que habilidades são essas? Superdotação não é habilidade. Então, quer dizer que se o superdotado só for nível nota 10, medalhista, aí sim ele vai ter condições de ser acelerado? E daí? Né? Para a gente trazer um exemplo prático, eu posso trazer de várias outras pessoas, mas eu vou trazer de dentro de casa. Meu filho era um aluno que só tirava nota 10, até que chegou um momento que ele não aguentava mais, ele foi entediando, e ele rodava a sala 1000 vezes, fazia 1000 peripécias, até que a escola chamou e falou, olha, ele com certeza deve ter TDAH, porque ele é hiperativo, ele termina a lição e fica correndo. Ele não tem mais o que fazer, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente vai conversar com ele, argumentar, ele questiona. Então, ele deve ter TOD. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Que o superdotado não era superdotado, que, na verdade, ele podia ter um TDAH ou um TOD, que pode até existir também, uma dupla excepcionalidade. Mas, nesse caso, a gente estava falando de uma criança que não tinha nem TDAH e nem TOD. E por que ela ficava com essa hiperatividade, com essa energia absoluta dentro da sala de aula, e em casa ela não tinha essa energia, né? E meu filho não tinha essa energia em casa e nenhum outro ambiente. E também não tinha uma situação opositora do TOD. É porque ele já estava entediado e ele não tinha mais o que aprender ali. Então, ele começou a tirar notas baixas, teve um baixo rendimento, até o momento em que ele foi avaliado, identificado como superdotado, houve a indicação da aceleração, ele acelerou 2 anos, e quando ele chegou na turma nova, ele se sentiu tão engajado naquele conteúdo novo, que ele tanto se interessava, que ele começou com muita dificuldade, mas aprendendo todo aquele conteúdo. Ele ainda não chegou no nível de tirar nota 10, mas a profissional que o avaliou, né, a equipe que o avaliou é a da doutora Rosine Ribeiro, e ela disse, olha, Vanessa, quando ele começar a tirar nota 10, já desconfia e tira ele, acelera de novo, porque ele não pode se acomodar. Se ele se acomodar, ele vai querer sair da escola, ele não vai ter interesse de mais nada, vai baixar o rendimento. Então, por que a gente tem que considerar, diante desse exemplo prático, que um superdotado pode ser avaliado conforme a sua habilidade? Então, habilidade de quê? De ser um cantor exímio, de ser um violinista, de ser um artista plástico, né? Já com 5 anos, 6 anos de idade? Não tem como a gente ser avaliado por competência ou habilidade. Eu estou entrando aqui nesse âmago, mas vou também depois dar aí a liberdade para os profissionais falarem, hein, Rafael? Então, outra condição que o PL traz é o conhecimento. Mas, gente, o conhecimento não pode ser uma condição para o superdotado. Afinal de contas, a gente sabe que o superdotado não sabe tudo. Ele tem que ter a oportunidade de aprender. E ele tem que ter a oportunidade de aprender conforme seu nível de aprendizado, seu ritmo de aprendizado, né? Então, de fato, considerando que o superdotado tem um aprendizado não linear, né, intuitivo, de uma forma totalmente diferente, então, para que ele deve ser submetido a essas burocracias? Então, eu juntei aí, na minha explicação, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista prático e do dia a dia como mãe de superdotado também, e superdotada. E tentei fazer o possível para poder mostrar para vocês por que é tão importante combater esse projeto de lei. Porque muitas pessoas acham que esse projeto de lei não vai mudar nada, porque hoje as escolas já exigem certas condições, mas hoje elas exigem arbitrariamente, ilegalmente. A partir do momento que esse PL for aprovado, agora já passou pelo Senado, a gente ainda tem mais uma fase aí no Senado, mas depois chega na Câmara. Se passar na Câmara e for aprovado, essas práticas das escolas vão ser totalmente legitimadas. E mais do que isso, elas vão ter, de acordo com esse projeto de lei, uma carta branca, né, um cheque em branco, para que elas possam, cheque em branco assinado, para que elas possam estabelecer todas as condições, todos os procedimentos que elas quiserem para poder acelerar os superdotados. Então, a gente pode ver situações de maturidade, de idade. Nós temos aí estados, por exemplo, saiu agora recentemente um projeto de lei de São Paulo, do estado de São Paulo, promovendo diretrizes
de procedimentos para aceleração. E lá ele dizia que, eu não me lembro exatamente, mas ele dizia assim, vamos supor, o superdotado só pode acelerar a cada tanto tempo, né? Então, essa lei, ela pretendia fazer isso, mas a movimentação foi tão grande quando a gente soube desse projeto de lei, foi agora, no sábado, domingo, que o próprio pessoal de superdatação no mapa entrou em contato com a deputada que apresentou esse projeto e já conseguiu, aparentemente, pelo que eu soube de notícia, que fosse retirado de pauta esse projeto de lei e provavelmente não vai seguir adiante. Mas para que vocês possam entender, a partir do momento que a gente traz uma liberdade para que um projeto de lei, que é esse que a gente está em discussão hoje, é um projeto de lei federal, que que pretende alterar a lei de diretrizes e bases. Mas a partir do momento que a gente abre essa brecha para que venha essa mudança federal, né, a nível nacional, a gente também pode abrir brechas para que os estados estabeleçam suas regras. E aí, imagine, além de tudo isso que a gente já conversou, entrando agora no âmago jurídico, nós vamos ter desigualdades, discriminação. Por quê? Nós podemos ter um estado com uma regra e outro estado com outra. Então, um superdotado vai poder ser acelerado em uma escola, em um estado, e não vai poder ser acelerado em outro estado. Então, a gente vai ter tanto a desigualdade quanto a discriminação da própria essência do superdotado, né? Então, por isso, é tão importante a gente considerar isso. E esse projeto de lei, tão querido aí, vocês já perceberam que eu realmente não gosto desse projeto de lei, porque ele realmente é muito prejudicial. Diante desse projeto, se ele for aprovado, a gente, como advogado, não vai ter nenhuma brecha de discussão. Então, se uma escola que tiver todos aqueles parâmetros, olha, o sistema de ensino estabeleceu essas condições, e você, aluno superdotado, não atende esses requisitos, então não vai poder ser acelerado e pronto. E não adianta, não vai ter advogado no mundo que vai conseguir mudar isso. Por quê? A escola vai estar legitimada pela lei. Ela vai estar embasada no que está escrito na lei. Então, por isso que é tão importante a gente não deixar que esse projeto de lei seja aprovado, tá? E esse projeto de lei, ele foi criado com base em um parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o de número 51 de 2023, que foi feito, como se fosse um grupo de estudiosos, pessoas de grupos de escolas, é como se fosse, vou dar um exemplo assim, aquelas comissões de sindicato, né? A comissão de sindicato, eu esqueci agora o nome, porque eu não sou dessa área trabalhista. Mas dentro de uma empresa você pode formar uma comissão de sindicato. E aí você tem um representante do sindicato de empregadores, do sindicato de empregados, né? Você tem representantes de cada categoria, certo? No Conselho Nacional de Educação, nós temos a mesma coisa. Nós temos representantes de escolas, representantes de profissionais de educação e representantes de famílias superdotados. No entanto, esse parecer, exclusivamente, ele foi emitido com base em representantes, nada mais, nada menos, de escolas particulares, de uma pessoa que está à frente da direção de um conselho, de uma confederação nacional de escolas particulares, ou seja, é um interesse exclusivo de uma categoria só. Tem outros profissionais envolvidos? Tem, mas são profissionais que são ligados a escolas, principalmente. Então, a gente vê que esse projeto de lei, ele atende interesses específicos de uma classe, que é a classe das escolas particulares. Afinal de contas, é claro que é um prejuízo financeiro uma escola ter a aceleração de um aluno superdotado. Vamos imaginar que um aluno acelere 2 anos, a escola vai perder 2 anos de mensalidade. Mas a escola não deveria pensar desse jeito. A escola deveria ter pensado que, na verdade, ela vai ter condições de potencializar e desenvolver aquele aluno superdotado, de entregar um melhor resultado, de atender todas as necessidades específicas daquele aluno da educação especial. Mas, infelizmente, nós estamos em um país, né, nós estamos em uma sociedade que pensa no que está no bolso, né? Então, essa é a verdade a ser dita. Além disso, esse Conselho Nacional de Educação,
ele não ouviu nenhuma família de superdotado, nenhum superdotado foi ouvido. Então, é uma coisa bastante crítica, né? Então, é todo um estudo que traz uma série de diretrizes, ele traça a superdotação como uma habilidade, como um talento, mas em nenhum momento ele traça como uma condição neurodivergente, como funcionamento, como estrutura cerebral, que traz características como empatia, como senso de justiça e coisas muito além do que o simples potencial cognitivo superior dos superdotados. Então, imaginem, diante de toda essa problemática, nós ainda temos essa situação de que o projeto de lei é baseado em um parecer do Conselho Nacional de Educação do ano passado, que ainda não foi homologado pelo MEC, mas que tende a ser homologado, afinal de contas, o MEC até agora não se posicionou contra esse projeto de lei. Então, até o Rafael me perguntou, Vanessa, o que a gente pode fazer para conseguir que não seja aprovado esse projeto? Na verdade, a gente tem que ir em busca de movimentos que sejam realmente a favor dos superdotados, né? Porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas aí que estão envolvidas com interesses próprios, né? Com interesses ambíguos. Então, a gente tem que se aproximar desses movimentos para que a gente possa, com base nesses movimentos, em uma união, ir contra esse projeto de lei. Ah, mas meu filho não pretende ser acelerado, eu não pretendo que meu filho seja acelerado, eu não gosto, sou contra a aceleração. Mas a gente tem que pensar que hoje você, seu vizinho, seu amigo, fulano de tal, é contra a aceleração, ou que você não precisa mais de uma aceleração. Mas que no futuro você pode precisar, seu filho, seu neto, seu primo, seu sobrinho. Então a gente não tem que pensar só no hoje, a gente tem que pensar no amanhã. E já que a gente hoje tem um direito que já é consolidado, né, que já está garantido, que é o direito de aceleração sem nenhuma regra, que veio desde 96, então por que a gente vai deixar mudar agora e só trazer mais sofrimento? Afinal de contas, nós temos muitos superdotados hoje que não conseguem uma aceleração nas escolas, mesmo tendo um potencial cognitivo superior e uma capacidade de aprendizado adequada. Mas por quê? Porque a escola nega e muitas vezes a família não corre atrás dos seus direitos, mas isso não significa que eles não tenham seus direitos, né? Então, o que a gente não pode deixar é que isso se perpetue. A gente tem que simplesmente ter uma movimentação significativa contra esse projeto de lei, porque isso vai trazer danos futuros, né? Sofrimentos. Quantas crianças e adolescentes a gente não vê aí que não aguentam mais o ambiente escolar, que são afastados, muitas vezes, por indicação psiquiátrica, porque já estão em alto sofrimento de esgotamento, né? Porque não aguentam mais esse currículo padrão, métodos repetitivos, e a gente não pode obrigar que eles se submetam à verificação de aprendizado, quando, na verdade, eles não são aquelas pessoas que têm aquele conhecimento efetivo, né? Enfim, eu espero que eu tenha esclarecido tudo e fico à disposição para dúvidas agora. Vanessa, nada a complementar. De fato, superdotação não é só desempenho. O resto é com as pessoas. Simone? Vamos lá. No dia que postaram no grupo, acho que foi a Vanessa, né, sobre a votação do PL, eu tenho um pouquinho de experiência lá em Brasília. Eu trabalhei em entidade de classe que representava a indústria farmacêutica, mas eu negociava mais com a Anvisa. Eu entendo, não tenho nenhuma dúvida com relação à necessidade do projeto, nem nada disso. Eu fico pensando em como a gente podia articular para, né, ganharmos, né, os votos da opinião pública. Primeiro, eu queria entender quem que é esse deputado ou senador que criou o PL, porque teoricamente ele estava do nosso lado, mas agora ele caiu fora, né, pelo jeito, porque todo mundo votou contra. Segundo, eu percebi uma tendência pós-pandemia dos sistemas públicos acelerarem. Porque vantagem para eles é até mais econômico. O máximo que você puder acelerar, você tira da escola em menos tempo, né? Então eu percebi que tinha um movimento, como as salas estavam muito discrepantes, eles estavam usando, né, essa justificativa da lei para acelerar essas crianças, para ela não deturpar a sala que não estava avançada. E eu achei que isso ia dar uma força para o nosso movimento, mas pelo jeito não rolou do jeito que eu pensei que ia acontecer.
E aí eu fico pensando, né, tudo que a gente teria que mobilizar. A opinião pública é muito difícil a gente mobilizar rapidamente por causa que eles consideram que o superdotado tem uma vantagem, né, diante da sociedade. Então, teria que ser um trabalho muito grande de mostrar que é uma condição neurodivergente. E aí, como sempre, tem que ter um famoso que tenha filho, interesse. O Roger, que acho que é o superdotado mais famoso, depois do Jô Soares, é contestado o tempo inteiro que ele não tem QI alto. A gente precisaria de jornalistas, que nem a mulher que coordena o grupo, né, nacional da revista, que saiu na revista Crescer. Então, assim, eu acredito que são várias frentes de trabalho que nós precisaríamos mobilizar. Mas a opinião. Porque, assim, não adianta, deputado, senador vai votar por voto. Se ele achar que o projeto não vai garantir voto para ele, ele vai ser contra. E dá a impressão que está acontecendo isso, que eles estão achando que eles vão privilegiar. Porque, assim, fala sério, essas demandas de que a escola não atende toda a realidade de aluno, de que a escola é chata, de que ninguém aprende com o sistema atual, na verdade, é uma demanda de todos os alunos. Nosso sistema educacional está falido há muitos anos, todo mundo sabe disso, né? Então, a gente teria que encontrar essa forma de mobilizar a opinião pública para a neurodivergência. Porque acho que nesse aspecto de falar que a escola não está legal para os nossos, eles vão falar que não está legal para ninguém. E eu não sei se vocês estão entendendo, assim, são coisas todas que eu fiquei pensando esses dias, assim, né? E aí eu acho que a gente poderia tentar fazer um trabalhinho, assim, de tentar pensar em algumas pessoas que a gente poderia contatar para nos ajudar, né, nessas questões da divulgação mesmo correta do que é a superdotação, para a gente ganhar, né, essa voz e esse apoio, né? Obrigada. O próximo é o Guto e, na sequência, o Maurílio. Oi, tudo bem, gente? Tá me ouvindo? Alô? Então, não sei se alguém acompanhou e tal. Eu andei me manifestando em alguns lugares sobre o PL, etc. Como a proposta aqui foi uma palestra, né? Eu vou elaborar uma reflexão em forma de pergunta, se a doutora me permitir. Tudo bem? O seguinte, você elaborou alguns pontos, que seria a parte de normatização, né? Validade das normas infralegais, né? As normas estaduais, etc. E que a PL daria uma roupagem legal para essas normas, né? Daria uma validade. E a parte de ser dois institutos diferentes, né? Educação especial e a educação básica, né? Estaria misturando na parte da reclassificação. A pergunta que eu faço é a seguinte: na LDB, né, se a gente olhar o artigo 8º, 9º e 10º, que são os primeiros que falam da competência, a competência por regulamentar a educação em geral, seja especial ou não, já não estaria com os estados, independente dessa roupagem de falar que vão estabelecer normas, etc. Desde o artigo 8º, que fala que cabe à União a política de educação nacional, né? Estou abrindo aqui, 8º, 9º e 10º, é? 8º, 9º e 10º. Tá, eu estou abrindo aqui. O 8º fala da educação, né? Da organização da educação, né? E fala da competência, né? Que cabe à União coordenar a política nacional de educação e articular os níveis e sistemas, exercendo função normativa, né? Normativa, redistributiva e supletiva, em relação às demais instâncias educacionais. Então, aí já dá a União
a obrigação de fazer a política nacional e o poder de regulamentar, né, de normatizar. Aí no 9º, especifica a competência da União, no caso, que aí, pegar ali o inciso, fala do Plano Nacional da Educação, inciso 1º, o inciso 4º é estabelecer junto com os estados as competências de diretrizes, né, e aí o 5A é a identificação dos superdotados, né. E aí o artigo 10º, que seria o mais específico dos estados, né, fala ali os estados, no artigo 10º, o 5º, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, né. Então, esses seriam os artigos que dariam competência regulamentar, de regulamentar, né? Dariam poder, né? Se esses artigos, primeira pergunta, né? Se esses artigos já não confeririam validade aos regulamentos que já existem, estaduais e federais. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, que seria no sentido seguinte. Se o artigo 4º, né, da LDB, ele fala que do dever, né, do Estado da educação pública, tal, né, e aí ele fala ali na divisão, né, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O artigo 4º é o definidor da educação básica, no caso, né. Então, ele explica que a educação básica no Brasil funciona como pré-escola, fundamental e médio. Esses seriam os tipos, né, da educação básica. E aí ali no 3º, né, inciso 3º, fala do atendimento dos superdotados, né, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Aí ele fala no artigo 4º, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, né. Então significa que o artigo 4º é que é o que cria, né, o ensino do superdotado, e diz que esse ensino ele é transversal a todos os níveis, modalidades e etapas, né? Juntando esse artigo 4º com o artigo 21, que é a educação escolar se compõe, aí fala da educação dos níveis, né? Que educação básica seria um nível, né? Que seria o grupo do nível educação infantil, fundamental e médio, e a educação superior seria um outro nível, né? O nível superior. E aí o 24 falando níveis fundamentais, né? 24 específico, educação básica dos níveis fundamental, médio. Será organizado, né? E aí vem os detalhamentos. Por essa junção do artigo 4º, do artigo 21 e 24, você não entende que o ensino básico seriam níveis e não uma modalidade? Né? E nesse caso, os artigos específicos que falam sobre a superdotação, né? E aí tendo em vista que o ensino do superdotado é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, ele não seria obrigatoriamente, e aí no caso, o cumprimento da lei, né? Ou seja, a modalidade de educação especial não seria necessária entrar na educação básica também, em vez de ser uma modalidade à parte, né? No caso, se você não entenderia que a educação... Desculpa, eu não estou entendendo, Guto. Tá. Então, Vai, essa segunda pergunta, a segunda pergunta é a seguinte, você entende que a gente também tem que trazer uma linguagem um pouco mais clara, porque, pelo que eu entendi, você entende um pouco, né, de direito, você é advogado? Eu sou advogado. Então, e os outros não são, né? A gente tem que trazer uma linguagem que todo mundo entenda. Não adianta a gente ficar... Você entende... Tá, então artigo vou dar uma 4º, simplificada. 8º, 9º, não, então, não precisa 10º... se prender tanto, não precisa se prender tanto às leis, né? Seria o seguinte, você não entende que a competência para normatizar já existe, né? E por isso, essa PL, quando fala de que vai estabelecer normas, etc., isso seria repetitivo, porque as normas já existem, né? Entendi. E a segunda pergunta é, você acha mesmo que a educação especial, ela é fora do nível da educação básica, ou seja, a pessoa não está nem no nível pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, quando ela é superdotada, ela deixa de entrar nesse sistema, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e vira um aluno de escola especial. Seria uma outra modalidade, um outro nível
à parte do ensino da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Certo, bom. Porque quando você diz que confunde, né, parece que a ideia que você trouxe para a gente é que quando coloca o ensino especial dentro do artigo da classificação, que na verdade não é da classificação exatamente, né, é da educação básica do nível fundamental e médio, o artigo 24, né? O inciso 2º é da classificação, mas o 5º já não é e tal. Enfim, o artigo 24 é da educação básica, fundamental e médio. Entrar com a educação especial nesse artigo significa que a gente vai tirar a educação especial, que seria uma outra coisa, e vai colocar ela no ensino médio? Essa é a sua interpretação? Bom, vou responder a primeira, Vanessa, depois você repete a segunda, tá? Você quer responder todos eles de uma vez? Melhor eu responder uma e depois ele pergunta de novo a segunda. Vamos lá. Senão a gente bagunça. Sobre a questão da competência, eu entendi. O que ele está perguntando, pessoal, é que se não seria redundante o fato do projeto de lei trazer essa abertura para os sistemas de ensino estabelecerem critérios, se já existe na LDB uma série de distribuição dessas competências. Bom, eu acredito que não. Vou dizer por quê, tá? Primeiro, por mais que exista isso, vamos considerar sem projeto de lei, tá? Vamos considerar a LDB do jeito que ela está hoje. Hoje, a LDB ela é a segunda da linha da... Vamos imaginar, o sistema de ordenamento de leis no Brasil, ele segue uma pirâmide, para vocês tentarem entender de uma forma mais clara. E no topo dessa pirâmide, nós temos a Constituição Federal, que é quem rege todas as normas. Lá nós já temos o artigo 208, inciso 5, que fala da educação conforme o nível de capacidade de aprendizado do aluno, né? Então, o avanço do estudo conforme a capacidade do estudo. Deixa eu pegar o texto direitinho, que é muita coisa para lembrar de cor, né, gente? Não dá. Eu imprimi, mas não está aqui, não. Vou pegar rapidinho. Ele fala assim, artigo 208, Constituição. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, lá na Constituição, que é a regra, a Carta Magna, né, que a gente chama a magnânima, que é a maior de todos no Brasil, é que, primeiro, que nós devemos considerar e respeitar, afinal de contas, traz todos os nossos princípios, garantias, direitos, obrigações. Então, lá já diz que o ensino deve ser conforme a capacidade de cada um, tá? Estabelecendo isso, nós vamos para a LDB. E lá na LDB, quando fala de aceleração e elenca a educação especial, nós já temos lá nenhuma condição, nenhum pré-requisito. Então, se lá desse jeito já está estabelecido, não é nenhuma norma estadual e nenhuma norma municipal que pode ser modificadora desses direitos. A gente não pode ter uma restrição de direitos. Afinal de contas, a gente tem que seguir o limite de quem manda, né? Então, vamos supor, quem manda a Constituição Federal, abaixo dela nós temos a LDB. Diogo, pega o carregador para mim, por favor. E abaixo dela, nós temos as normas estaduais, as normas municipais, e elas não podem conflitar com uma lei federal. E elas não podem conflitar nem afrontar uma norma constitucional, que é o artigo 208. Portanto, eu não vejo nenhuma questão. A questão é se até existem algumas resoluções que estabelecem critérios sobre aceleração e outras questões da educação especial, mas elas não têm um condão de valor que uma... Agora, eu cuido aqui que vai cair o telefone, Diogo. Fixa aqui para mim. Elas não têm um condão de valor do mesmo naipe, vamos dizer assim, que a LDB. Então, por isso que eu não vejo o que você está dizendo, Guto, tá? Sobre a segunda questão, Faz pergunta de novo, por favor. A segunda é se o artigo 24 ele fala dos níveis, né? Porque, ao meu ver, o artigo 24 fala dos níveis. Sim, se a educação especial, né, estaria fora da educação básica, a educação especial, né, estaria fora da educação básica e seria uma educação à parte,
ou se ela seria uma modalidade de educação básica e por isso estaria dentro ali, uma submodalidade, ou estaria de forma transversal, que nem o artigo 4º diz, né? Ou seja, uma forma de colocar o aluno para cursar esses níveis, né? Que é fundamental, médio e educação infantil. Então eu entendo que no a caso... educação... Oi, pode continuar, desculpa. Não, essa é a pergunta. Se realmente entrar, as alterações entrarem no 24 juntariam duas coisas que são diferentes mesmo, ou se não seria uma modalidade falando sobre níveis, né? E seria, então, a expressão dos próprios artigos da educação especial dentro daquele setor, né? Cumprindo o artigo 4º. Veja bem, a partir do momento que no artigo 59, que trata sobre o direito de métodos, recursos, vamos lá, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Com base nesse inciso, eu considero que a educação especial é uma educação à parte da educação básica. Não significa que o aluno não possa seguir pela educação básica, mas ele tem o direito total de uma personalização. É tudo personalizado conforme as suas especificidades. Por isso que tem que atender às suas necessidades específicas, certo? Então, esse é o meu entendimento. Agora, eu respeito completamente, estou aí disposta para o debate, se quiser, tá bom? Vai lá, Maurílio. Boa noite, tudo bem? Estão ouvindo? Estão ouvindo todo mundo? Boa noite, sim. Tá bom. Vamos lá, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou falar basicamente sobre experiência, justamente sobre aceleração. Eu fui acelerado 2 vezes. Fui na 3ª série e fui na 6ª série, certo? Essa parte desse PL é que o neurotípico é muito complicado entrar nessa questão, porque assim, não tem só uma questão da pessoa ter um TEA, ter um savante, ter N problemas. Eu, no caso, eu tenho savante e tenho TDAH. Então, na minha juventude, eu sou novo ainda, mas quando eu era criança, era muito difícil para as escolas entenderem o que eu tinha. Era muito complicado, muito difícil, era impossível. Mas a questão, até quando foi diagnóstico também, diagnóstico é uma coisa muito complicada de ser fechada. Nem os psicólogos e psiquiatras, às vezes, não fecham diagnóstico de uma forma tão rápida. Para fechar um diagnóstico, eles levam ali 1 ano, 2 anos para fechar um diagnóstico, ainda quando fecha o diagnóstico. Para você colocar uma criança na escola, isso eu digo pelo meu enteado, que tem autismo, você tem que, ou você paga uma escola que é carérrima, no caso ele estudava uma escola própria para autistas, e você tem que ter uma professora adjunta. Então, hoje, para as escolas, quando você tem um filho que ele é autista, ou você é autista, ou no caso do meu filho, você tem que ter na escola tanto a professora principal, tanto uma adjunta dentro da sala. Isso daí encarece muito, tanto para o ensino público, tanto para o ensino particular. Ok? Essa questão de ser contra esse PL, eu vou falar que eu também sou contra por algumas condições, porque hoje mesmo, sempre, hoje, eu após adulto, todo mundo tem esse estigma que, tipo, nossa, mas você tem uma inteligência tal, e aquela cobrança, aquela coisa, tipo, para eles, nós somos que nem, somos obrigados a ser como um computador, saber tudo e de tudo, entendeu? E isso é uma coisa que nos traz, pelo menos no meu caso, trouxe. Eu tive problema de saúde, eu tive ataques e ataques de pânico, eu tive ataques de ansiedade, eu tive depressão. Isso é horrível. Isso é completamente horrível. Só que o que eles não entendem, eu acho que nós podemos discutir sobre o PL, mas não vai adiantar nada se nós falarmos, olha, tal artigo infere nesse artigo, ou atrapalha naquele, não sei o quê. Isso não vai resolver nada.
A questão é ter uma junta médica e ter advogados que entrem, e também a gente tem que entender que o Brasil tem uma insegurança jurídica gigantesca. Nós temos 2 advogados, a doutora Vanessa e deixa eu ver o nome dele, Gustavo, são advogados que vocês sabem muito bem que a insegurança jurídica no Brasil é muito grande. Então, assim, ok, somos contra. Como atacar isso? Como nos posicionar sobre isso? Isso é medicina e advocacia juntas, entendeu? Então, tipo, tem que entrar especialistas da parte psiquiatria, tem que entrar advogados e falar assim, olha, a condição neurotípica é assim, 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 assado. Isso é uma condição, isso é o que a gente passa na pele, é o que a gente sente, é uma condição complicada, doída. Eu não queria ter nascido da forma que eu nasci, eu juro, não queria ter nascido. Mas nasci, tem que sobreviver com isso, tem que saber isso, eu sei o que eu passo. Então, assim, sermos contra, eu sou contra. Mas eu acho que a forma de levar isso é explicar o que nós passamos, explicar juridicamente e explicar na forma da medicina o que nós passamos, o que nós sentimos. É basicamente isso. Obrigado, Maurílio, muito bom. Posso falar, Rafael? Depois você Pode. vai. Perfeito, Maurílio, perfeito. O que acontece? Nós temos hoje uma obrigação legal de formação continuada dos profissionais de educação, mas, infelizmente, nós não vemos isso nem na educação particular e muito menos na educação pública. Até existem alguns cursos disponíveis gratuitamente, fornecidos pelo MEC, em parceria com convênios, né, com esses institutos tipo de educação técnica, né, tecnológico, IF, alguma coisa, que eu nem sei mais como é que está o nome hoje, muda tanto o nome que eu já desisti de aprender. Mas, infelizmente, a gente não tem. E o que a gente tem hoje é uma escassez de conhecimento a respeito da superdotação, porque se adota aquela teoria antiga de Hans Rosuli, que é a 1% de toda condição neurodivergente, né? Todo dia eu falo com inúmeras pessoas, tanto no atendimento como advogada, quanto no meu perfil, né, do Instagram, e eu sempre falo o seguinte, a gente não deve simplesmente aceitar, a gente tem que continuar a luta e abrir o discurso sobre a neurodivergência, porque enquanto a gente não mostrar que é uma neurodivergência, enquanto isso não entrar, não enraizar na cabeça das criaturas, isso não vai adiantar, de jeito nenhum, né? Eu tive uma reunião com a coordenação da escola do meu filho, em que a coordenadora apontou o dedo na minha cara e queria falar 1001, né, de um comportamento que ele teve por conta do senso de justiça e empatia dele, aqueles comportamentos que, né, ele precisava de um sentido da situação, e aí eu fui explicar para ela e falei que eu precisava que ela tivesse um olhar diferenciado sobre ele. Ela falou que não, que ela ia tratar todos os alunos dentro da escola igual. Aí eu falei, mas você não pode. Ela, lógico que eu posso. Eu falei, pela lei, não. E se fosse um aluno autista? Meu filho só tem superdotação, mas se ele fosse autista? A mulher não estava sentada, ela estava assim, virada para frente. Eu me senti naqueles filmes de identificação do que a pessoa está pensando pelo movimento, né? A mulher foi para trás, assim, se sentiu ofendida, incomodada, foi para trás e falou assim, mas ele não tem, né? Mas se ele tivesse. E um aluno autista, como é que você atende? Aí ela realmente, eu atendo diferente. Então, ele tem uma condição neurodivergente que não é igual ao autismo, mas ele tem. Então, você tem que estudar, aprender. Ah, mas eu aprendi na pedagogia. Olha, eu estou cursando pedagogia. Gente, se vocês verem o que eu aprendi em superdotação, é ridículo. Eu até parei e mostrei para o meu marido, eu falei, olha que ridículo. É ridículo. Então, são assim, a gente também não pode culpar 100% dos professores. É porque eles não têm acesso às informações. E como são poucos alunos superdotados que chegam a eles, então, no dia a dia, eles acabam não se surpreendendo, né? E aí, por isso que ficou achando, né? Aquele talento e tal. Então, enquanto a gente não mostrar isso, a neurodivergência é impactante. A gente tem que falar, olha, todos os comportamentos, toda a forma de decisão,
na vida da pessoa superdotada é com base na superdotação dela. E se tem uma dupla excepcionalidade, então tem as duas condições, é uma situação muito mais complexa. Isso deve ser respeitado. Mas enquanto a gente tiver pessoas indo em programas mostrando filho que sabe soletrar de ponta cabeça, eu não estou julgando, mas eu tenho que julgar, entendeu? Eu não estou julgando, mas eu tenho que julgar, porque afinal de contas isso prejudica. Cada um tem os seus motivos por fazer isso, mas eu não concordo, né? Então, enquanto isso, né, assim que a gente descobriu a superdotação do meu filho, foi quando eu entrei em todo esse universo, a gente começou a fazer algumas coisas dele, até o momento que a gente percebeu que era muita cobrança e as pessoas achavam que paravam ele na rua, quanto é tanto vezes tanto, quanto não sei o quê, uma criança de 9, 10 anos, não, ele ficou desesperado, eu falei, não, chega, não vamos mais falar mais nada, né? E até fui procurada por repórter, e falei, olha, quer falar sobre mim? Pode falar, mas vai ter que falar de todos os problemas da superdotação. Aí, o que eu fiz? Eu reuni todas as famílias superdotadas daqui da minha área, eu moro em Alagoas, todos os que eu conheço, que eu tenho contato, e fiz uma reportagem, depois eu posso disponibilizar aí para vocês. Ainda não ficou 100% do jeito que eu queria, mas falou um pouco das dificuldades, da falta de centro de atendimento, da falta de profissionais qualificados, né? Já ajudou um pouco, mas eu queria que falasse do sofrimento, da intensidade emocional, dos surtos, de desespero. Não, entendeu? Tem dia que meu filho tem surtos de desespero, de ansiedade, que chora, que parece uma criança de 4 anos. Meu filho tem 10, entendeu? E vocês sabem disso porque vocês vivem isso, né? E passa isso na escola, a escola fala, cadê maturidade? Né? Então, é isso, falta formação. Então, deveria vir um projeto de lei, uma resolução, não precisava nem ser um projeto de lei, podia ser uma resolução, um parecer do MEC, que também tem uma boa força, se bem conduzido, se bem escrito, se ouvido todas as partes, estabelecendo todas essas condições, trazendo o que é a superdotação, como um professor deve identificar dentro da sala de aula, né? Preparar. Quantas famílias eu conheço que estão tendo que pagar profissionais para ensinar dentro da sala de aula da escola o que é a superdotação para atender os seus filhos? Eu tive que pagar, todas as famílias que eu conheço daqui de Alagoas tiveram que pagar, e tantos outros que eu conheço também do Brasil, porque infelizmente é assim, a gente às vezes contrata neuropsicopedagogo para fazer PEI, quando a obrigação é da escola, né? Então, infelizmente, a gente tem que se virar nos 30. Mas, enquanto a gente só manter a conversa na reclamação, só vai ser, como a gente diz aqui no Nordeste, só vai ser moído. Moído não adianta nada. E uma andorinha só não faz verão. Tem que juntar, tem que todo mundo não parar de lutar e ir atrás. Aí eu vou aproveitar, o Silvério já fala, viu, Silvério? Me perdoe. Vou dizer, olha, quem são as pessoas à frente atualmente da aprovação ou não lá no Senado Federal? Senador Flávio Arnes, que é do PSB, do PR, senadora professora Dorinha Seabra, que é da União de Tocantins, e senador Rodrigo Cunha, do Podemos, daqui de Alagoas, senador André Amaral, do União Paraíba, senador Marcelo Castro, do MDB, do Piauí, senadora Ivete da Silveira, não está dizendo aqui de onde ela é, senador Márcio Bittar, da União, do Acre, senadora Soraya Tronic, do Podemos, Mato Grosso do Sul, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB de Paraíba, que é o relator atual deste PL lá, senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, que é o autor desse PL, que não vamos julgar se ele foi mal feito, se foi de caso pensado ou não. Agora não adianta, né? Achar o culpado. Mas foi ele. Senador Carlos Viana, não está dizendo de onde é. Senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte. Senadora Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal. Senador Plínio Valério, do PSDB de Amazonas. Senador Alan Henrique, do União do Acre. Senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal.
Então, essas são as pessoas que hoje estão encarregadas de decidir sobre o destino desse PL lá no Senado. A Comissão de Educação, que eles formam essa Comissão de Educação, eles aprovaram. A aprovação foi para o bloco. Como é? Só o senador ele só avalia o projeto de lei se ele pedir vista. Se ele não pedir vista, ele só vai ver o título, né, que é o cabeçalho, e pronto, ele não analisa. Isso acontece com senadores, com juízes no tribunal, né, com desembargadores, na hora de julgar. Então, o julgamento por bloco é desse jeito. Então, eles não analisaram, não necessariamente. Pode ser que algum tenha sido procurado, não sei, mas o ideal seria que todos pudessem procurar os seus respectivos, ou todos mesmo, melhor ainda, tá? E o que acontece? Eles julgaram, então, para o bloco, e agora está em prazo de recurso. E nesse prazo de recurso, a gente tem como pedir uma audiência pública para que as famílias sejam ouvidas e também para que haja uma revisão desse julgamento, né? Para que ele vá em plenário. Aí no plenário, cada um vai ter que dar o seu voto e a gente vai ter que ver a participação de cada um ali dando seu voto. Que eu acho que é isso que tem que acontecer. Não tem que deixar na surdina cada um só simplesmente dizer não, eu acho que vai ser favorável, porque eu falo que esse projeto de lei, ele tem um corpo de lobo vestido de vovozinha, né? Porque ele está enganando. Como ele começa a enganar? Dizendo que vai extinguir a proibição da aceleração no primeiro ano de ensino fundamental, mas, como vocês viram, nunca houve impedimento. Então, é falácia. Isso aí é só para enganar, né? E daí, depois, ele traz toda essa mudança que é prejudicial. A questão a minha preocupação hoje a gente já tem uma dificuldade nas escolas, mas a gente ainda tem discussão, ainda tem como brigar amigavelmente, brigar judicialmente, ainda tem, muito. Ainda corre o risco de um juiz negar, mas cada juiz a sua sentença, sua cabeça tem sua sentença. Mas a gente pode discutir, pode levar a discussão ainda. Ainda tem espaço, ainda tem brecha. Mas com esse PL não vai ter brecha. Porque a gente não sabe quais são as condições que eles vão estabelecer. Porque agora a gente já sabe que eles vão colocar habilidades, competências e conhecimentos, que já é problemático. E a verificação do aprendizado. Imagina, quantos superdotados vão ser obrigados a fazer prova de conhecimento? E o que eles fazem? Eles fazem assim, olha, você tem que estudar, você vai fazer a prova aqui de 10 matérias. O aluno vai ter que se virar nos 30 para estudar as 10 matérias, sem conteúdo nenhum, sem saber o que é para estudar, sem acesso a material, no tempo que a escola escolher. É injusto. E quanto que o superdotado vai sofrer? E a saúde mental? E as doenças psicossomáticas que vão aparecer nesse superdotado? E a gente está falando em criança, em adolescente, em desenvolvimento. Então, e uma criança e um adolescente sofrendo, família sofrendo. Então, imagina a repercussão de todo esse problema. Silvério, me perdoe, pode falar. É a minha vez mesmo ou tem alguém na frente? Bom, é você mesmo, vai lá. É minha primeira vez aqui, eu queria falar rapidamente e queria falar também, o Maurício falou que está com pouca bateria, mas eu gostaria que ele ouvisse a minha história também, que ele ainda é jovem, mas eu tive adiantamento escolar também na década de 80, para ser mais preciso, em 1980 exatamente. Eu tenho 51 anos, e na época do governo militar, então era mais complexo ainda. Eu fui convidado pela escola, durante as férias de julho, para poder, no primeiro ano da escola, eu sou de 73, naquela época, quem fazia aniversário, eu sou de agosto, e quem fazia aniversário após o mês de março só podia entrar no ano seguinte na escola. Então, eu já entrei na escola com 7 anos e meio para 8. E eu nunca fiz pré-escola, na época não tinha condições para isso. E eu fui chamado durante as férias para fazer uma prova, que é isso que a Vanessa está falando, mas não tinha direcionamento nenhum, mas como eu já sabia ler, escrever, naquela época, para a minha idade, poucas pessoas sabiam isso. E eu fui aprovado, e eu tinha nota total em todas as matérias no primeiro semestre, e aí eu fui para o segundo ano, e também tive nota total em todas as matérias no final do ano. De modo que, no ano seguinte, ao ir para o terceiro ano, que era o segundo ano meu na escola, eu fui para o terceiro ano,
e também não tinha nada de novo para mim, eu acabei estudando a quarta série, no segundo ano de escola, e, enfim, estou resumindo, as coisas foram acontecendo de uma forma, era um decreto do Estado de Minas Gerais, eu não me lembro agora, eu até tentei encontrar hoje esse documento, porque é a minha primeira vez aqui, igual eu estou falando, e eu não tive a oportunidade de encontrar esse documento, mas era um decreto-lei aqui de Minas Gerais, que permitia esse avanço. Depois, ao longo da minha história, por muitos anos aí, no trabalho, na vida, eu tive aprovação em muitos concursos, em muitas coisas, foi acontecendo para mim, e aí, por isso eu queria que o Maurílio ouvisse sobre isso, porque, assim, isso não vai te deixar nunca, sabe, essa situação. Eu estou com 51 anos de idade, semana passada minha irmã me mandou uma mensagem de um concurso para, não sei agora qual deles aqui. Nossa, olha que concurso bacana, por que você não faz? Você vai passar. Eu não quero fazer mais concurso, eu quero aposentar só, eu quero ter um pouco de paz. A minha filha também é superdotada e ela não quer adiantamento escolar, ela vai estudar gastronomia, ela quer estudar fora e eu tenho contribuído para isso da forma que eu posso, mas realmente é uma luta para entender o processo e sobreviver a ele. Então, a gente talvez tenha que refletir mais, além da questão política por trás dessas leis, aí eu também vou dizer para vocês que eu fui de um gabinete parlamentar, eu prestava consultoria para um gabinete parlamentar de um deputado federal em Brasília, a minha formação é em economia, administração, contabilidade e direito, também sou formado em direito, e durante algum tempo, eu formei em direito recentemente, durante a pandemia, as pessoas falavam muito da prova da OAB e tudo, aí eu fiz 3 vezes, passei as 3 vezes também, até fiz para entender o que acontecia, que dificultava tanto para as pessoas, inclusive fiz agora de novo, devo passar de novo, acredito que sim, e isso não é vantagem, como o Maurílio disse, isso até é um peso para a gente, muito grande, sabe, que não vai te deixar nunca. Eu tenho projetos na minha vida para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e eu tenho toda essa situação. A minha família inteira, a família da namorada do meu filho, eu tenho um filho de 28 anos de idade, que já é dentista, eu tenho amigos, todo mundo acha que eu sei tudo. Então, acaba criando uma situação de todo dia, todas as pessoas virem me perguntar sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, e tem que achar soluções para todo mundo. E você também se coloca nessa posição. Você não consegue fugir disso porque você vê as coisas não acontecendo, seja em todos os âmbitos da vida, né? E você talvez tenha realmente as soluções. Elas podem não ser as melhores, mas para você são. Quando você entende as coisas, como elas funcionam. E aí você quer ajudar. Isso te cria um peso muito grande. Então, eu não tinha me preparado para esse trabalho nosso de hoje, esse encontro, e quando eu fiquei sabendo agora à tarde, que o Rafael me mandou o convite, achei interessante pelo fato de eu ter passado, e passo por isso ainda, fiz uma leitura rápida, né, da PL aqui também, e já conheci a lei anterior de 96, e entendo que vai muito mais além essa questão, não só do adiantamento das pessoas mais capacitadas, de um ponto de vista, mas também de aceleração de pessoas que estão atrasadas. Isso é muito importante, repensar isso, do porquê desse modelo e qual é a necessidade de ordem política disso. Né? O Brasil não é um país para quem está brincando, não, gente. Não tem nada, ninguém dá um tiro na água aqui, nada é gratuito, tá? Eu fiquei em Brasília há 15 anos. Ainda sou amigo e conheço muitas pessoas da política, por questões diversas, nunca quis participar de política, apesar de já ter tido oportunidade, tá, de vida política, mas nunca tive vontade, não é a minha ideia, e não será, mas eu digo assim, tem que entender primeiro o porquê disso e trabalhar em cima das necessidades, tanto de quem precisa acelerar por questões de adiantamento mesmo, porque a pessoa está avançada, e dos que estão ficando para trás, que precisam também, de alguma forma, serem acelerados, para que a gente tenha uma linha, assim, que eu não concordo, porque está aí a realidade hoje, a dificuldade que nós temos. A mão de obra no Brasil é uma vergonha, a gente não consegue contratar ninguém. Eu tive agora, recentemente,
num projeto muito grande na Alemanha, uma amiga minha que é da Nike, ela é headhunter lá na Alemanha, e ela estava me falando da dificuldade também de contratar na Europa, e aí vão buscar em outros países. E tem muita vaga para brasileiro, mas diz que é uma vergonha, simplesmente não conseguem contratar. Aqui isso já está acontecendo, a gente percebe claramente. Então, o resultado disso lá na frente é que nós vamos saber. Hoje, nós estamos tendo uma ideia do que acontecerá. O projeto, se ele realmente for à frente, o custo disso vai chegar daqui a uma década, daqui a 2 décadas, não sei. Na minha época, eu não conhecia ninguém, eu não conheço ninguém da minha idade que tem adiantamento escolar. Quando eu tive, eu já virei uma referência na escola. Seria uma escola estadual, lá em Santa Luzia, eu moro em Minas Gerais, né? Eu moro em Belo Horizonte. Uma cidade pequena, aí já virou referência, pessoas iam me perguntar coisas, professores, colegas, enfim, de outras séries. Isso não é uma vantagem, definitivamente. Então, o estudo ele tem que ser baseado nestas necessidades para todos, tanto para quem ficou para trás, tanto para quem precisa andar para frente, estar um pouco à frente dos demais. Avaliar as questões políticas e como que a gente pode agir para que a gente tenha um desenho mais próximo da verdade, porque não tem o certo, infelizmente. Poderia ter se a gente tivesse uma sociedade um pouco mais avançada, um pouco mais educada, um pouco mais, como é que eu digo? É até difícil falar isso, mas um pouco mais equilibrada. E eu temo muito pelas gerações próximas, pós-pandemia, desses meninos mais jovens, até para fazer essa análise, para você ter um laudo, para você ter uma condição de dizer o que está acontecendo de verdade. Porque são tantas coisas hoje que surgiram, que fica difícil de você ter uma avaliação que seja verdadeira, apesar dos parâmetros estabelecidos. Mas cada dia surge um novo, vocês sabem melhor do que eu, né? Quem está na área de psicologia, enfim, as áreas adjacentes aí da psicologia sabem muito bem que cada dia surge uma nova forma de avaliar, um novo modelo de entendimento. E isso, se a gente não tiver cuidado com isso, você vai ter uma série de problemas que depois não teremos volta. Não teremos volta. Porque essa avaliação, ela precisa ter uma... Aliás, quem avalia hoje tem capacidade de avaliar? Fica essa questão. Para poder dizer se a pessoa é capaz ou não de ter uma aceleração nos seus estudos, ele tem a capacidade de aprendizado maior do que o outro, qual que é o tipo de ensino que se tem hoje no Brasil que é capaz de mostrar que você tem maior ou menor capacidade de aprendizado? Então, são essas as questões que eu queria colocar. Me agradecer também pelo convite, é a minha primeira vez aqui, espero que tenhamos novas oportunidades. Obrigado. Simone, eu libero para você e passo para a Vanessa. Silvério, você e o Maurílio são uma referência para mim em um sentido diferente, porque vocês são de uma idade mais avançada e que já tem o diagnóstico / avaliação, identificação, dado há mais tempos. Isso faz uma diferença em tempo de vida. O Maurílio, por exemplo, ainda tem o termo de savante, que nem é usado hoje. Então, isso faz uma diferença significativa em qualidade de vida e conhecimento da coisa, diferente de nós que estamos aqui todos lidando com crianças ou adultos recém-identificados. E aí, Simone, e depois Vanessa, para a gente encerrar. Eu só ia comentar um pouquinho com relação à questão da LDB, né, e da gestão, né, da educação no Brasil. Pelo que eu estudei na época da pedagogia, né, a LDB, ela divide, né, a educação nessa modalidade, essa lei de 96, ela juntou, né, em educação básica a modalidade de pré-escola, o fundamental e o médio, porque antes... O que tá rolando aqui? Alguém tá me ligando? Porque antes o governo não tinha a obrigação de fornecer as 3 modalidades, ele só fornecia o ensino fundamental, que na época era 1º grau. Então, juntando no modelo de educação básica, o objetivo era a obrigatoriedade de fornecer. E aí eles dividiram
a pré-escola e o fundamental e as creches também, né, que ela entra na educação infantil, como responsabilidade das prefeituras, e o Estado entra com a obrigatoriedade de fornecer o ensino médio. E aí a educação especial, ela entra, não é paralelo, ela tá junto, né? Mas ao mesmo tempo ela não segue todas as regras, porque, por exemplo, se tá acontecendo muito de uma pessoa passar no vestibular, judicializar e entrar na faculdade com 14 anos. Então, ele não vai cumprir esse ensino médio. Ou então, uma pessoa que tem uma deficiência mais severa, que não vai progredir no ensino, mas ela vai ficar ali naquele ambiente, porque eu ganho, né, de convivência, de outras... E até também entrou isso. Hoje em dia, a educação, principalmente na pré-escola, é toda voltada por essa questão de convivência, de higiene, não é só o ensino, né? Então, eu acredito que o que a gente precisaria, talvez, era ter dentro do MEC uma secretaria especial de superdotação, porque primeiro a gente precisaria de uma definição oficial atualizada, o que é um desafio no mundo inteiro, e no mundo a gente ainda não tem uma definição oficial, porque todas as legislações que eu discuti, que eu ajudei lá na parte de indústria farmacêutica, esse era o principal problema, definir, né, o que nós estamos falando e quem que é o responsável. Aí sempre entra a questão de fiscalização, que nem o ensino domiciliar, ele ainda não é aprovado no Brasil, e olha que tem a bancada dos evangélicos forte, querendo ensinar em casa os filhos, né, de acordo com a religião deles, né, nas mais diversas denominações que existem no Brasil, mas o governo não aprova porque não tem quem fiscalize. Então, né, a gente entra nessa questão, quem que vai ser, né, a Secretaria de Ensino que vai lá verificar como tá. Então, eu acredito que são várias questões, né, para fazer esse negócio, né, acontecer de uma forma que funcione bem, assim, né. Mas essa questão do PL, eu tô achando, pelo que eu ouvi hoje, que deve ter vindo desse pós-pandemia que começou a se acelerar todo mundo, porque as discrepâncias numa família que ficou ali junto, que a criança teve acesso à internet, que a criança tinha irmãos para estimular, era muito diferente dos que não fizeram nada, e aí se começaram, né, a acelerar todo mundo. Então, pode ser que o objetivo desses parlamentares nem tenha a ver com a nossa bandeira, pode ser que eles estejam querendo barrar esse movimento. E, realmente, nos anos 80, quando eu estudei, você entrava com idades variadíssimas na escola. Eu sou de Setembro, queriam me regredir, assim, e eu já estava super alfabetizada, até eu acho que no primeiro ano eu passei um ano inteiro praticamente sem aprender nada, porque eu já tinha aprendido tudo no pré. Então, assim, hoje em dia é mais difícil, hoje em dia as legislações, as secretarias de ensino estão mais em cima, né? Antes era um pouco mais fácil você fazer essas adaptações, né? Então, eu acredito que seja isso, que a gente tem uma batalha no MEC, que está num momento complicado, né? Para a gente conseguir... Porque eu acredito que a lei... Até eu acho inconstitucional um PL que impede um direito do... A inclusão é uma bandeira tão grande no nosso país, ela é um negócio que foi imposto, mas que deu certo e que funciona, que está melhorando. Meu filho está no 7º, minha filha no 4º. Ele nunca estudou com um aluno de inclusão, minha filha já convive naturalmente, é uma coisa que vem acontecendo e funcionando. Então, eu não vejo que eles queiram regredir nisso, né? Ninguém ia mexer nisso, é uma bandeira muito forte no nosso país, a inclusão do jeito que está, né? Acredito que seja uma outra motivação, e que o MEC, eu acho que como a gestão é cidade e é estado, ela é meio pulverizada, o MEC forneceria as diretrizes para essa inclusão acontecer. Então, por isso deveria ter uma secretaria, com especialistas, até com a nossa participação, né, como sociedade civil, para formular essas diretrizes de como deveria ser esse ensino, né, voltado para a superdotação.
Não conheço ninguém, não sei como a gente conseguiria chegar nisso. Antes da Vanessa retornar, eu vou dar uma outra perspectiva além da superdotação, e aí a gente finaliza de fato. Eu tenho uma experiência também na Libras, e aí, de certa maneira, eu já passei pela inclusão em vários sentidos. O que eu costumo notar, e em todas elas, porque eu também trabalho com jogos, eu acabo lidando com pessoas cegas, em todas as vertentes, então eu lido com isso de várias maneiras, é que a escola ela vai ter dificuldade de maneira geral, independente de quem seja. Saiu da norma, tem uma dificuldade. Seja de colocar um intérprete, e esse intérprete tem só a função de ser um mediador linguístico, mas ele acaba tendo que ser um professor que não dá conta, não quer dar conta, não tem material, em outras coisas. Uma criança cega que precisa do braille ou de um leitor de telas, e aí tem uma polêmica na comunidade cega, por exemplo, que é do óculos falante, que é basicamente tentaram botar um óculos falante, que ele é a tela, só que o óculos é ruim e telefone já faz isso, que vai cada um pouquinho com o nosso problema. E aí, basicamente, quem vota a lei é quem não tem noção do tópico, não só em superdotação. Então, em inclusão, no geral, a gente vai ter essa mesma barreira em escola em termos legais. E aí a gente acaba tendo que brigar cada um por sua causa, todas elas sendo impactadas. E claro que isso é uma teoria muito grande da minha parte, uma viagem utópica. Talvez todos tivessem que brigar por uma causa única em termos de educação, antes de pensar em causas específicas. Mas, enfim, Vanessa, aí você fecha e eu vou só dar o recadinho final já. Gente, para quem é novo aqui, a gente está aqui toda quinta-feira, 8 da noite. Meu trabalho hoje é com qualidade de vida, de função executiva, habilidades sociais, e outras coisas para pessoas neurodivergentes. Estou abrindo o caminho para avaliação, estou só me organizando. Ademais, é isso. E também quem tem filho superdotado, eu estou abrindo cursos de oficina de Libras para criança superdotada. Ademais, Vanessa, feche aí, é com você. Pessoal, antes, meu marido, que sempre a gente quer que ele participe do grupo, e hoje, pela primeira vez, ele vai participar para dar um depoimento sobre a aceleração dele e alguns comentários a respeito da nossa vivência com relação à aceleração do nosso filho e tudo mais. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Diogo, eu tenho 43 anos e descobri o que é superdotado, o que é superdotação há 2 anos, né? E, assim, na minha vida educacional, eu tinha muita facilidade com aprendizado e ficava, assim, meio disperso na aula, não queria prestar atenção, né, nas professoras, nos professores, acabava até atrapalhando a aula, porque ficava conversando muito, sempre com algum coleguinha, tirando um pouco a atenção deles também. Né? Quando eu não fazia isso, eu estava desenhando. Então, assim, identificaram que eu estava achando a aula monótona. Na época, nem sabiam também, acredito, que nada sobre superdotação, mas identificaram que eu estava achando a aula monótona, porque eu sempre tirava notas boas, e eu não estava dando atenção nenhuma, e estava acabando atrapalhando as aulas. Nesse momento, eu fui acelerado, e a aceleração aconteceu da seguinte forma. Eu passei o primeiro mês no que antigamente era a primeira série. Né? Antigamente não era como esse ano, agora era a alfabetização, né? E depois vinha a primeira série, segunda, terceira, até a oitava. Agora, a antiga alfabetização é o primeiro ano, né? Então, no meu primeiro mês de primeira série, no mês seguinte eu já fui para a segunda série. E aí eu comecei a dar um pouco mais de atenção para a aula, né? Acredito que percebendo um pouco da dificuldade, e isso me motivou a estudar. Que até então eu não me interessava em estudar. Até então não era algo que eu achava necessário. E aí eu comecei a estudar. Só que, passado o meio do ano,
eu comecei a me desinteressar de novo, porque eu já estava achando fácil novamente, né? Eu acredito que, depois de tanto que a gente vem estudando sobre superdotação, e depois de descoberta da superdotação nas nossas vidas, né, a gente começa a se reconhecer, entender o que você realmente é bem gratificante, porque você se encontra meio perdido durante uma vida inteira, né? E esse período perdido, eu acho que você, às vezes, deixa até de evoluir como pessoa, porque, para mim, ser superdotado não é uma questão de dizer eu sou superdotado, que maravilha, eu sou melhor do que alguém. Para mim, isso traz um alívio de descobrir o porquê eu era daquele jeito, o porquê tinha algumas questões minhas que não eram resolvidas, não estavam sendo resolvidas. E que, se eu tivesse sido identificado na época, mesmo com os baixos recursos que existia na época, acredito que seria mais fácil de lidar comigo, até para os professores. Eu era considerado o garoto problema na escola. Meus pais estavam na escola praticamente cada 15 dias, né? Eu tive um problema, por exemplo, numa aula de matemática, que a professora estava tentando, mostrando, explicando a aula, e eu achei interessante o cálculo que ela estava tentando explicar, e eu já queria resolver. Então, eu tinha aquelas lapiseiras Poly, que na época era lançamento. Vocês veem como eu sou velho, né? Sou bem velhinho. Então, eu estava tentando colocar a ponta. Eu coloquei a ponta, estava sem ponta, eu coloquei. Faz um barulhinho muito pequeno, é muito significante o barulho. Pois ela se incomodou com esse barulho, achou que eu estava fazendo de pirraça para atrapalhar a aula, quando, na verdade, o cálculo que ela estava tentando explicar, na minha cabeça, eu já tinha resolvido e estava tentando só transcrever para o papel. E, nisso, ela tentou tomar o lápis da minha mão. Quando ela foi tentar tomar o lápis da minha mão, eu reagi. E a minha reação foi instintiva, meio que por instinto, eu peguei o óculos dela. Né? E aí, nessa, ela ficou tentando quebrar o meu lápis. Eu disse: tia, não quebra o meu lápis. É lançamento, eu ganhei esse lápis agora. É novo. E criança não tem muito essa noção de valor. A gente não tem, quando criança, noção de valor, de dinheiro, assim. A gente sabe o que é 10 reais, o que é 20 reais, mas a gente não tem essa noção a gente tem noção do preço, mas não do valor. Eu acho que o melhor jeito de se falar é isso. Então, para mim, era 1 por 1. Se ela quebra o meu lápis, eu quebraria o óculos. E aí ela quebrou o meu lápis. E aí eu joguei o óculos dela no chão. Né? E isso é uma das questões, de várias outras questões que foram acontecendo ao longo de toda a minha infância. Eu acredito que a escola teria tido um trato melhor comigo, mas eu passei de ser expulso várias vezes dessa escola e só não fui porque a minha tia era professora da escola. E isso facilitava o trato, as negociações junto com a direção. E a direção, a família da dona da escola, também era amiga da minha família de muito tempo. Então, isso ajudou um pouco. E mais à frente, já chegando no período de nível médio, eu fiz escola técnica, né, que hoje são as IFAOs, né? Eu fiz, aqui era ETFAO, Escola Técnica Federal de Alagoas. E eu tinha uma facilidade muito grande também, né? Os superdotados sempre vão encontrar algum caminho mais fácil de resolver um problema, de achar uma solução, de conectar conceitos, né? E eu tinha essa facilidade. O professor começava a falar, eu já estava tentando resolver algum cálculo ali, porque eu fiz edificações, e edificações tem muita matéria da área de exatas também, né? Tem a correlação com engenharia civil, para aqueles que conhecem, tem uma noção maior. Tinha também uma questão de desenho. Então, o professor estava querendo falar, por exemplo, na aula de desenho, ele estava começando a falar sobre perspectiva. Só que na primeira explicação dele, eu já tinha entendido o que era perspectiva e já estava tentando fazer os desenhos de perspectiva. Então, assim, isso começou a criar
dentro da sala de aula, algumas invejas, né? Algumas pessoas começaram a ter inveja, alguns problemas que foram criando ao ponto de, no terceiro ano, me acusaram de ter... Eu não sei se alguém aqui sabe o que é, tá? Mas eu vou tentar explicar. Me acusaram de ter tirado de dentro da escola técnica. Estou tentando dizer tirado para não falar que eles acusaram de roubo, tá? 30 réguas paralelas. Para aqueles que conhecem, que já vi algumas pessoas já falando assim, né? Eu quero entender, até hoje eu tento entender como um coordenador, um diretor, os professores da coordenação, que fazem parte da coordenação, analisaram todas as câmeras, porque a escola técnica era toda com câmeras. Como é que tem um porteiro, como tem uma porta giratória de cima a baixo, com ferragem de cima a baixo, e ninguém viu em nenhuma imagem, e o porteiro não me viu saindo com 30 réguas paralelas. Para que as pessoas que não entendem o que é a régua paralela, eu vou tentar explicar assim, mais ou menos, tá? É uma régua que acompanha a mesa de desenho, né? A gente tem aquela mesa de desenho e ela acompanha, fica ligada com fiozinhos de nylon, fiozinhos de... Né? Então, essa régua ela tem o tamanho da mesa. Se a mesa for de 1 metro, ela tem 1 metro. Se a mesa for de 1,5 metro, ela tem 1,5 metro. Se a mesa for de 2 metros, ela tem 2 metros. O detalhe é, essas réguas eram todas de 1,5 metro, com 10 centímetros a 15 centímetros de largura. Até hoje eu não entendo como é que eu sairia. Eu fico... Olha só, imagina um superdotado que adora cálculos, que adora raciocínio lógico, já tentou bolar estratégias, depois de ser acusado, bolar estratégias de como seria possível eu sair com as 30 réguas. Eu não sei nem se eu teria tempo de desmontar as 30. Isso é impossível. Entre uma aula e outra, né? Talvez, quando você falou da Missão Impossível, talvez nem Tom Cruise conseguiria. Mas, voltando às questões, né? Como a gente tem vários problemas e as pessoas acham que superdotação só é coisa boa, eu quis trazer isso para vocês, esse relato para vocês verem o quanto uma criança, um adolescente, lógico que vocês também sabem, né? Sofre na sua vida acadêmica, na sua vida escolar, né? Com isso, o meu histórico, na semana seguinte, sim, o meu pai foi lá dizer, olha, se vocês comprovarem que ele realmente levou essas réguas, eu pago as 30 vezes 2. E não foi comprovado. Na semana seguinte, o meu histórico escolar tinha sumido da escola. Então, eu concluí o terceiro ano e não pude pegar o certificado de conclusão. Depois eu teria mais 6 meses de estágio, não pude fazer o estágio. Resumindo, eu fiz 3 anos de escola técnica que não valeram nada referente à questão curricular, porque eu tive que, depois disso, procurar a Secretaria de Educação. Por sorte, a minha mãe tinha alguns conhecidos lá e me autorizaram a fazer o provão, que hoje é em Seja, né? Hoje é em Seja. Mas eu não tinha idade para fazer esse provão. Eu só consegui fazer porque eles viram as provas. Eu mostrei, olha, aqui a minha aprovação na escola técnica, está aqui no diário, né? Está aqui as minhas provas, as minhas notas, os meus boletins que eu levava todo bimestre para casa. E eles disseram, nossa, isso é um absurdo. Então, consegui com alguém que teve bom coração, né? Me liberou para fazer essa prova. Mas aí, para vocês verem, né? Se eu quisesse seguir o caminho de técnico de edificações, por exemplo, eu teria perdido essa oportunidade por conta de problemas com outras pessoas que às vezes são criados sem a nossa intenção, sem a nossa vontade, sem culpa, né? Sem culpa. E eu até agradeço vocês por terem prestado atenção ao meu relato
E eu quero deixar uma frase aqui, antes de passar aqui para a Vanessa, que essa frase, para mim, resume muito o que a gente tem que pensar e levar para todas as crianças e todos os adolescentes superdotados. Vocês não têm culpa. Vocês nasceram assim. Gente, boa noite, obrigado, viu? Bem, agora eu tenho que, reconfigurar igual um GPS, né? Porque para superar, preciso pensar. Nós estávamos falando sobre a inclusão e, realmente, é exatamente isso que a gente tem que procurar, né? Esse PL, de fato, é prejudicial, não porque é um PL simplesmente feito sem a participação das famílias, mas porque, de fato, ele traz prejuízo ao funcionamento dos superdotados. E, legalmente, ele vai contra o que já existe hoje, né? Ele restringe o direito que já existe hoje. E o que eu acho importante é, assim, todo superdotado ter o direito de acelerar. Agora, se todo vai acelerar ou não, vai depender de cada caso, né? Então, eu acho melhor criar, deixar aberto esse direito para que a cada caso, assim, seja avaliado junto das famílias, dos profissionais adequados, se é necessário acelerar ou não, né? E enquanto não houver uma conscientização do público, dos professores de educação, de muitos profissionais de neuropsicologia, de psicólogos, que a gente sabe que muitos ainda não entendem, bolufas, para dizer esse termo, né? Não entende nada de superdotação, e muitos também aproveitam e são oportunistas para ganhar um nicho, e não entendem nada, e atrapalham, dão laudos inconclusivos, né? A gente vê aí cada história bem complicada, né? Então, realmente tem que haver essa conscientização de que é uma vida, de que são pessoas que têm uma importância como as demais e que merecem respeito. E, por isso, os outros devem conhecer a superdotação como ela de fato é. A gente tem que procurar a mídia para poder mostrar o que é a superdotação, né? Evitar de mostrar talento, habilidade, porque a gente pode até ter, sim. Quem sabe, de repente tenha, mas não em decorrência da superdotação exclusivamente, né? Porque tudo nosso tem que ter esforço também, nada vem fácil, não é nada de mão beijada, não é um prêmio da loteria, não é mil maravilhas, né? Nós enfrentamos desafios todos os dias. Então, a escola ela tem que ter essa visão de inclusão para entender o que é a superdotação e atender todas as necessidades. E por isso que eu acho que, apesar de antiga, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que ela é de 96, ela é bastante completa, porque ela entende que o superdotado ele precisa de tudo personalizado para acompanhar exatamente o que ele precisa, né? Assim como os transtornos, as dificuldades de aprendizagem e outras condições neurodivergentes que também merecem esse respeito do seu funcionamento, né? É isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer coisa eu fico aí à disposição. Sabem que Rafael sabe que eu sou muito solícita aí. Qualquer coisa que precisarem, podem me procurar, tirar dúvida, conversar, debater. Eu estou à disposição, tá bem? Obrigada.